Maravilha, rapaziada. Nós vamos aproveitar, né, a nossa mentoria de administrativo constitucional para gravar um Yeah. conteúdo para o pessoal que vai fazer o concurso do Tribunal Regional Eleitoral, tá? Hoje nós vamos falar da Lei 8.112 e eu vou disponibilizar esse conteúdo gravado para eles, né? E uma coisa que eu quero começar dizendo a vocês é o seguinte, tá? O concurso do Tribunal Regional Eleitoral, a parte de técnico, ele fala assim, ó, gestão de pessoas. Aí tem 13 tópicos de gestão de pessoas, e aí um tópico é Lei 812, direitos, deveres e responsabilidades. Então, ele enumera 3 tópicos para o cargo de técnico, tá? 3 tópicos para o cargo de técnico. Eu quero deixar bem claro para vocês que quando nós estamos falando em concurso público, é óbvio que nós vamos brigar, tá? Para só cobrar aquilo que está no edital, para não fugir, tá? Para não fugir. Entretanto, eu ficaria esperto por conta disso, tá? Eu ficaria esperto porque botou leite 112, aí vamos brigar depois lá no recurso? Eu não faria isso. Agora, na parte de analista judiciário, é curioso porque você vê assim, no direito administrativo, já que não tem gestão de pessoas, né? No direito administrativo, veja, numa outra disciplina, ele tem um tópico sobre agentes públicos. E aí ele fala sobre conceito, espécies, cargo, emprego, função, e tudo isso é doutrinário, tá? Doutrinário. Aí ele fala de disposições constitucionais aplicáveis, mas tem alguns tópicos que falam provimento, vacância, estabilidade, mas aí ele mistura com efetividade e vitaliciedade dos juízes. Aí ele fala de remuneração, direitos, deveres, responsabilidades e o processo administrativo disciplinar. Apesar de eu não ter visto uma menção específica à Lei 8.112, parece capítulos da Lei 8.112, né? A gente pode dizer assim, ó, eu vou compartilhar aqui, principalmente quando a gente está falando do técnico aqui, né? Lei 812, direitos, deveres e responsabilidades. Direitos é, né, o título 3 que vai do artigo 40 até o artigo 115, tá? Do 40 até o 115. Começa em vencimento, remuneração, licença, afastamento, concessão, fala em tempo de serviço, direito de petição. Isso é direitos na Lei 112. Já os deveres, eles estão aqui no artigo 116, ó. Artigo 116 é deveres, que é o capítulo 1. O artigo 117, que fala das proibições, já é artigo 117, tá? E as responsabilidades vão no artigo 121, ok? Responsabilidades, artigo 121 até 126, que é o capítulo 4. Por conta disso, eu resolvi fazer a seguinte estratégia. Eu vou começar falando de responsabilidades. Não tem nem pé nem cabeça. Por quê? Sei lá. É uma coisa que me deu vontade de começar a te falar de responsabilidades. Eu acho que é o assunto mais relevante para ser cobrado. Depois, se aparecer na prova, aí vocês me acusam no Ministério Público de ter visto a prova, tá? Mas eu vou apostar em responsabilidades. O primeiro assunto que eu vou falar. Depois eu vou falar de deveres, que não tem nada o que falar, além de vocês saberem aquela lista de 12 deveres. E aí eu vou voltar para direitos e obrigações, tá? Vou falar, né, de remuneração, licença, afastamento, concessão, direito de petição, que é o segundo assunto que eu acho que vai cair. CA, você não gosta de ficar fazendo previsão e bola de cristal, que você já falou que você não é mãe de CA. Mas eu quero dizer que a parte de responsabilidades é a minha primeira aposta.
A parte de direito de petição é a minha segunda aposta. E depois disso a gente vai para a parte de licenças e afastamentos, deixando a remuneração de parte. Depois que eu acabar tudo isso, o pessoal de técnico vai estar liberado. Eu vou falar, ó, acabou o pessoal de técnico. E aí eu vou falar da parte de analista, tá? Que é a parte que vai falar de provimento e vacância, estabilidade, estágio probatório. Quem quiser do técnico pode permanecer, mas não está de acordo com a nossa análise, que pela letra do edital não está previsto isso, tá bom? Então vai ser nessa ordem aí que eu resolvi falar com vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre a ordem que eu vou seguir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Maravilha. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre as responsabilidades de um servidor público, tá? Quando nós falamos em responsabilidades, né, é importante você entender que as responsabilidades do servidor, elas são decorrentes do exercício do cargo, tá? Decorrentes do exercício do cargo. Tem questões de concurso que vão falar sobre atitudes fora do cargo, ou então, genericamente, né, levar ao conhecimento da autoridade qualquer irregularidade. Não, são irregularidades em função do cargo. E aí eu quero esclarecer para vocês o seguinte: pelo mesmo ato que o servidor pratica, ele responde em três esferas: civil, penal e administrativa. Mas veja, é pelo exercício irregular das atribuições do cargo. As responsabilidades administrativas de um servidor, elas não são, né, não são decorrentes do que ele faz fora do trabalho, tá? Então, quando eu falo em responsabilidades, eu estou falando em você ser responsabilizado por uma infração administrativa, tá? E isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam, que você pegou e tomou um carro da repartição, por exemplo, e você bateu com o carro e você bateu com o carro e matou alguém no caminho ainda, tá? Atropelou a pessoa. Você atropelou a pessoa. Então, pelo exercício irregular das atribuições, você pegou isso no exercício do cargo, você vai responder administrativamente por ter retirado algo da repartição sem estar autorizado. Você vai responder civilmente porque você causou um prejuízo, tá? Você causou um prejuízo. E você vai responder também penalmente pelo seu ato, né? Pela morte, ou pelo crime, ou pela morte, tá? Então, isso é fundamental. Eu, inclusive, fiz uma outra tabelinha aqui, que isso está nas minhas apostilas, né? Todos vocês já estudaram pelas minhas apostilas, em que a responsabilidade administrativa ela é decorrente de uma infração. Cuidado, não é um prejuízo nem um crime ou contravenção. A Lei de 112, ela fala das responsabilidades administrativas, tá? As infrações que vão levar a advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, destituição do cargo em comissão, e isso vai ser apurado no âmbito de um processo disciplinar ou de uma sindicância. Já a responsabilidade civil decorrente do prejuízo, a punição será a indenização, pagar. Responsabilidade civil, um prejuízo e você tem que pagar. Isso será apurado no âmbito, né, de uma ação judicial na esfera civil. Se administrativamente, na própria apuração administrativa, o servidor já não concordar em pagar. E aí a responsabilidade civil já vai estar resolvida.
A responsabilidade penal, que é no Código Penal, que é no direito penal, para os crimes e contravenções, terá como penalidades a reclusão ou a detenção, regime aberto, regime fechado, tá? E isso deve ser apurado no âmbito de uma ação judicial na esfera criminal, tá bom? Então, esse é um assunto relevante para você ter domínio para a prova. O que é a responsabilidade administrativa, civil e penal? Essas responsabilidades, elas podem ser decorrentes de ação ou omissão, sendo que alguns crimes só têm a modalidade dolosa, que é a intenção, e ela também pode ser por omissão da atitude do agente público. Então, você tem que entender que, às vezes, não fazer algo enseja responsabilidade, tá? A lei fala na responsabilidade civil, mas também existem hipóteses de responsabilidade administrativa e penal, né? Não é a regra, tá? E quando a gente fala sobre isso, né? Você lembra o seguinte, ó, quando existe uma responsabilidade civil, a de indenizar, tá? A lei fala o seguinte, olha, todo prejuízo causado dolosamente, tá? Tem que ser liquidado, né, imediatamente, tá? Se não for, tá? Aí pode ser que os bens, outros bens, sejam tomados na forma da execução judicial, que aí vai penhorar conta, desde que não seja salário, vai penhorar o carro, vai penhorar o barco, a casa na praia, tá? Então, no caso do prejuízo doloso intencional, é dessa forma. Agora, quando a gente fala em prejuízos apenas culposos, a gente vai ver a possibilidade de você parcelar em parcelas que não ultrapassem 10% da remuneração, é bem mais tranquilo. A indenização dolosa do ato doloso e a indenização do ato culposo, tá? A indenização no que tange a terceiros, aqui eu estou falando da indenização na fazenda. A indenização a terceiros do agente público, ela só ocorre, presta atenção, ela só ocorre em uma ação regressiva. Significa dizer que primeiro a administração indeniza o terceiro e depois o servidor indeniza a administração numa ação regressiva, tá? A responsabilidade civil, seja ela judicial ou administrativamente apurada, ela pode sim alcançar sucessores, tá? Desde que esteja limitado até a herança. Então, na verdade, o que é alcançado é a herança do servidor falecido. Não são os bens do sucessor, tá? Que fique bem claro isso. Não se alcança bens dos sucessores. O que se alcança é a herança, tá? Outra coisa importante. Quando a gente fala em responsabilidade penal para crimes e contravenções, a administração, quando apura que o fato é um crime, ele remete para o Ministério Público, porque cabe ao Ministério Público a análise e apresentação da denúncia, tá? Para chegar até lá, tá? Último assunto para a gente fechar a responsabilidade dos servidores, tá? Que é o seguinte: quando você comete uma infração, né, que causa um prejuízo, né, e que leva ao cometimento de um crime, você pode então ser demitido, condenado a pagar e preso. Isso significa dizer que essas sanções, elas poderão se acumular. Elas poderão, você pode ganhar as três. Você foi demitido, condenado a pagar e preso por conta disso, tá? Agora, é possível também uma análise combinatória aqui de resultados. Por exemplo, eu posso ser demitido e não ser condenado a pagar, mas ser condenado à reclusão. Ou eu posso ser demitido, condenado a pagar e não ser preso. Porque as sanções, elas são independentes entre si. Teve uma questão num simulado, vocês já devem lembrar dela, que a banca falou que as sanções são interdependentes entre si.
Gente, independente é uma coisa e interdependente é outra coisa. Falando no português, o que significa essa palavra. Entretanto, vocês viram lá que a banca não mudou o gabarito, tá? A banca não mudou, estava errado. Eu já cansei de falar para vocês que haverá questões mal elaboradas, haverá questões que o gabarito preliminar será um absurdo, todo o Brasil vai entrar com recurso, alguns a banca vai mudar e outros a banca não vai mudar, tá? Muito bem. Quando a gente fala em responsabilidade independentes entre si, eu quero já adiantar uma coisa que não está aqui, que é o seguinte: só existe um caso, não, está aqui. Só existe um caso de dependência entre as sanções, que é o caso da sanção penal, a sanção penal. Porque a absolvição criminal, presta atenção nisso aqui, a absolvição criminal, via de regra, ela é por insuficiência de provas. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Se não provar, ele é culpado. Se não provar, ele é inocente. Só que a absolvição por insuficiência de provas não tem reflexo na esfera civil administrativa. Está bem claro isso para vocês? A, 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 a condenação demanda prova da culpa. Se não houver prova, está absolvido por insuficiência de provas. Essa absolvição, ela é meia boca. Assim, eu não consegui provar que você é culpado. O que não quer dizer que eu provei que você é inocente. Você é inocente por presunção. Entretanto, presta atenção. Existe um determinado tipo de decisão criminal que nega o fato ou nega a autoria. Você não foi absolvido por fato de provas. Você foi absolvido porque foi provado que não houve o crime ou provado que não houve a autoria, tá? Então são coisas diferentes. O grande tchan para a questão da prova é: não é qualquer absolvição criminal que tem reflexo. Apenas a absolvição criminal que nega a existência do fato ou nega a autoria. Do tipo, ele foi condenado, né, ele foi acusado de matar alguém. E aí, quando vê a pessoa acusada de. A pessoa que dita morta, aparece, estava no exterior, perdida lá. Então não houve o crime, a pessoa está viva. Ele foi condenado, eu já vi esse caso, é verídico. A pessoa foi condenada, não, foi acusada de desvio de um bem patrimonial da repartição, que estava sob sua guarda. E lá no meio do processo, descobriu-se, pelo menos as provas trouxeram isso, de que o bem estava em execução de garantia de manutenção com o fabricante. Alguém mandou o bem para lá e não avisou, e sumiu, né? O responsável foi acusado, então o fato, o crime, né, do desvio do bem público, não, então a negativa do fato, não houve o fato, tá? Ou não houve o fato, ou não houve a autoria, ok? Maravilha. Isso encerra a minha primeira preocupação. Segunda preocupação, não, na verdade essa não é uma preocupação, mas eu vou falar sobre ela, que é o artigo 116, que fala dos deveres dos servidores, tá? Isso daí é uma coisa que vocês simplesmente têm que estar dominando, tá? É só ler o artigo e eu quero só aproveitar e chamar a sua atenção para algumas palavrinhas. São deveres do servidor exercer com zelo as dedicações do cargo, nada. Ser leal às instituições. A lealdade do servidor público é para com a instituição, não é para o chefe, a organização, nem nada, para a instituição. Observar normas e leis regulamentares, cumprir ordens superiores, exceto, atenção, preste atenção nessa aqui, essa aqui vale a pena. Ó. Cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente legais. O grande tchan aqui é
o que significa manifestamente ilegal. O que significa manifestamente ilegal? Manifestamente quer dizer que é algo assim que é sem sombra de dúvidas. Não é o que você acha. Você tem uma suposição. Manifestamente é algo que claramente, ó, manifestamente ilegais. Você tem a certeza indiscutível de que aquilo era ilegal. Não é um achismo da sua parte. Deveres: atender com presteza ao público, ressalvado aquilo que é protegido por sigilo, a expedição de certidões, as requisições da fazenda pública. Ah, essa foi uma questão de prova. Levar ao superior irregularidades que tem ciência em razão do cargo. Não é qualquer fofoca, tá? Não é qualquer fofoca, tá? Assim como zelar pelo patrimônio, né? E guardar sigilo. Não é segredo, atenção, é sigilo. Guardar sigilo quando assuntos da repartição, tá? Também são deveres: manter conduta compatível, ser assíduo e pontual, tratar com urbanidade e educação. Atenção, como é que é o nome de quando você dedura um superior a você? Como é que é o nome quando você dedura um superior a você? Se chama representar. Não é denunciar ilegalidades, omissão, abuso do poder. Não é acusar, é representar. Representar é uma forma respeitosa que, inclusive, diz o seguinte, ó, a representação tem que seguir a via hierárquica. Você não pega e faz uma representação lá no presidente, no ministro, né? Você tem que seguir a via hierárquica. E detalhe, olha só, isso aqui tem muito pano para manga, mas é para evitar a bola nas costas. Você tem que mandar essa representação, tá? Pela autoridade superior àquela contra a qual ela é formulada. Ou seja, a pessoa que você está denunciando vai saber disso daí. Assegurada ampla defesa, tá? Então, quando eu falo em deveres do servidor, eu quero chamar a sua atenção para essas palavrinhas. Por quê? Uma prova de certo e errado no Sebrasp, ela trata de, ela trata de detalhes em que você verifica pequenos erros. Você, quando vai fazer a prova, o seu objetivo é procurar erros. Inclusive, uma das coisas que eu falei de manhã, que é o seguinte: você pegou e viu um texto e você não tem certeza. Normalmente, os erros, eles saltam mais aos seus olhos. Se não saltou aos seus olhos, existe uma tendência de que aquilo esteja certo, tá? Porque ou você não lembra porque não estudou aquilo, ou então você simplesmente não está conseguindo achar o chifre na cabeça do cavalo. Tá bem claro isso para todo mundo? Maravilha. Vimos responsabilidade, que o CA está com comichão em responsabilidade. Vimos deveres, o CA não está em comichão com deveres, tá? Mas ele mencionou algumas coisas. E aí agora nós vamos falar da parte de direitos do servidor, porque fala assim, direitos, né? Fala em direitos. Quando a gente fala em direitos, né, eu vou destacar para vocês, opa, que os servidores regidos pela Lei 8.112, os estatutários, né, que não é regime jurídico único, não acredito que vá cair alguma questão sobre isso, tá? Eles recebem remuneração ou subsídio. Fica bem claro, existem servidores estatutários que ganham subsídio, como, por exemplo, os policiais rodoviários. Existem servidores que ganham remuneração, como os auditores da Receita Federal. A diferença, tá? A diferença entre o subsídio
E a remuneração é que o subsídio ele é fixado em parcela única. A remuneração é uma soma de parcelas, tá? A remuneração do servidor estatutário, ela começa com um vencimento básico igual para todo mundo na carreira, adicionado de vantagens permanentes que não são redutíveis. No caso do Poder Judiciário, do TRE, tem lá a gratificação de atividade judiciária, ela é irredutível. E esse vencimento básico mais as vantagens permanentes, outras leis que não a Lei de 112 chamam de vencimentos, tá? Vencimentos. A Lei 8852 de 94 diz que vencimentos é a soma do vencimento básico, tá? Mais as vantagens permanentes, tá? A Lei 8852, que não está no edital, mas ela fala que vencimentos é a soma do vencimento básico, igual para todo mundo, mais as vantagens permanentes. E aí, tá? A gente continua nessa distinção de remuneração, vencimento, vencimentos de subsídio. Subsídio não tem parcelas, não tem gratificação, não tem adicional, não tem indenização. Quem ganha salário é o CLT, quem ganha soldo é o militar, quem ganha provento é o aposentado e quem ganha pensão é o pensionista, tá? Então, você começa com essas definições para você poder ter certeza. O que é remuneração, o que é vencimento, o que é vencimentos, qual é a diferença de remuneração e subsídio e quem é que ganha salário, soldo, proventos e pensão, tá? Depois disso, eu vou me preocupar com quais são as vantagens individuais do servidor. Quais são as vantagens individuais? Eu quero chegar nas vantagens individuais. Aqui, vantagens individuais de um servidor. As vantagens individuais, ou seja, aquelas que ele ganha no mês, no outro mês ele não ganha mais, são as indenizações, gratificações e adicionais. Quais são os três tipos de vantagens individuais? Indenização, gratificação e adicional. Essa é uma questão boa, tá? Quais são os tipos de indenização? Ajuda de custo, diária, indenização de transporte e auxílio moradia. Então, tem três vantagens, tem quatro indenizações e tem três gratificações. A gratificação, né? Eu estava falando das indenizações, agora eu vou falar das gratificações. As gratificações de chefia, a gratificação natalina, que é o 13º, e a gratificação de curso e concurso. Então, eu preciso saber que eu tenho quatro indenizações, três gratificações e quatro adicionais. Quais são os adicionais? Periculosidade, férias, o adicional noturno e o adicional de serviço extraordinário. Na verdade, quando eu falo periculosidade, a lei já fala periculosidade, insalubridade e penosidade, tá? Então, você precisa saber, né, quais são essas indenizações, quais são esses adicionais e quais são essas gratificações, tá? Vocês sabem quais são? Posso perguntar? Vocês sabem de qual? Pensa aí agora, rápido na sua cabeça. Quais são as quatro indenizações? Pensa rápido. Só pensa. Quatro indenizações são essas. Três gratificações, quais são? Quatro adicionais, quais são? Maravilha. Então, no primeiro momento, eu quero que você saiba quais são, tá? Depois vamos ver detalhes deles. Eu quero fazer algumas observações menos relevantes que a Lei 802 faz sobre remuneração. Primeiro, se você faltar sem motivo justificado, você perde a remuneração pelo dia que você faltou, tá? Eu quero dizer a vocês que já houve vezes em que eu fui descontado da minha remuneração. Já estava no topo da carreira, já estava chutando o pau da barraca, era um feriado na quarta-feira
e eu não tinha como emendar a quinta e sexta, né? E o salário já era menos da metade do que eu ganhava fora. Então eu falei, quer saber, chefe? Olha, eu não venho quinta e sexta e eu não tenho nenhum motivo e não quero que você cubra para mim. Vai colocar como falta e vai descontar os 2 dias de salário. E veio descontado no meu salário lá na minha remuneração 2 dias por falta não justificada. Podia arrumar um atestado médico, né? Eu podia estar roubando, eu podia estar fazendo aquele ditado, eu podia estar fazendo não sei o quê, mas não, eu fui lá e assumi, ó. Pode descontar os 2 dias porque eu vou emendar o feriadão. Então, a remuneração, se você faltar, inclusive você sabe que se você faltar 29 dias seguidos, você vai descontar 29 dias seguidos, não tem problema. O que não pode é você faltar mais de 30 dias seguidos, porque aí é abandono de cargo. Então, 29 seguidos você pode, que aí vai lá, tá? Isso é algo que realmente você tem que tomar cuidado no que tange a isso aí. Agora, tem um outro detalhe também que eu quero falar para vocês, tá? Que está relacionado, tá, com a perda proporcional à remuneração, tá? A perda proporcional da remuneração. Por quê? O que que acontece? Se você faltar, tá? Digamos assim, metade do dia, tá? Eu faltei metade do dia, tá? O que que acontece quando você falta metade do dia? Vai perder a parcela proporcional. Entretanto, é possível que haja a autorização para compensação no horário até o mês subsequente, a critério da chefia imediata. Chefe, vou faltar de tarde porque eu tenho uma consulta médica, mas eu vou compensar até o mês que vem. O chefe deu maravilha. Essa é a teoria para a prova, tá? Eu não estou dizendo que a prática é assim, não. Na prática, se você for gente boa, CB, sangue bom, o chefe fala, não, pode ir e você nunca vai compensar nada. Mas a lei, ó, a lei fala isso. Quero chamar a sua atenção. A parcela da remuneração diária proporcional a atraso ou ausência justificadas, ressalvados concessões e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação do horário, até o mês subsequente, estabelecido pela chefia imediata. Ou seja, se a chefia disser está autorizado e você, entre aspas, compensa o mês que vem, você não vai ter descontado a parcela, né? Situação. O que, que é falta justificada? Caso fortuito, força maior, né? Eventos da natureza, eventos humanos. E a chefia imediata é que vai determinar. Você tem que ser gente boa com a chefia imediata, tá? A chefia imediata vai estabelecer, né, como considerar de efetivo exercício para quando você, né, tiver uma situação como essa, tá? Outra coisa, desconto da remuneração. Não pode incidir um desconto na remuneração, a não ser que haja uma lei ou uma decisão judicial. Ou o servidor autorizou o bendito do empréstimo consignado, tá? Então não pode, por exemplo, o Carlos André cobrar a parcela atrasada da mentoria lá no seu contra-cheque. Atenção, inadimplentes, né? Agora, uma decisão na justiça pode determinar, né, alguma coisa nesse sentido, principalmente se for é, pensão alimentícia, tá? Principalmente se for pensão alimentícia. Maravilha? Maravilha. Quando você está devendo alguma coisa para botar, né, para pagar, a lei diz assim: olha, se você não quitar na forma devida, você vai ser descontado a remuneração, mas digamos que se você se foi embora, pediu exoneração, foi demitido. Você tem um prazo de 60 dias para pagar, senão você vai ser inscrito em dívida ativa. O SPC do governo é a dívida ativa. Maravilha? Ótimo. Fechamos essa parte inicial de remuneração. Vamos falar agora especificamente, né? Vamos falar especificamente das vantagens, né? Das indenizações. Deixa eu ver aqui. Não, não vai ficar bom de vocês assistirem, mas vocês já viram na minha apostila? Vocês já viram na minha apostila, né? Quando eu fiz essa tabelinha aqui,
com as características de cada indenização. Vocês já viram essa tabelinha na minha apostila? Quem já viu, escreve aí, eu já vi, né? Você gostou? Se você nunca viu, você está dando mole, tá? Você já devia ter estudado, visto a minha aula de Lei 112, já devia ter visto meus slides e minhas apostilas sobre o assunto. Ajuda de custo, até 3 remunerações para despesas de instalação no exercício, né, da remoção de ofício. Tá? Além da indenização, ajuda de custo, você recebe também a passagem, recebe a bagagem, tá? Não pode receber cônjuge, tá? Não pode receber em mandato eletivo. E se você não se apresentar em 30 dias, você tem que devolver, mas não diz quando você tem que devolver. E se o servidor morrer, né? A família tem direito à ajuda de custo para retornar nesse período de 30 dias, tá? Então, essas são as regras para ajuda de custo. Para a diária, tá? A diária é para você fazer uma missão externa. Você foi trabalhar na cidade do lado. Você tem que pagar o seu hotel, tem que pagar a sua alimentação e a sua deslocação urbana dentro da cidade. Para isso, tem a diária. Se você não dormir, meia diária, tá? Se for região metropolitana, não tem diária também, tá? Se você não se afastar, tem que devolver em 5 dias. Tá? Indenização de transporte. Cuidado, porque indenização de transporte não é vale transporte. Indenização de transporte é para quem sai para fazer trabalho com o seu próprio veículo. Tá? Na área da fiscal, na área fiscal, tem muito caso, já teve muito caso disso. Hoje está muita coisa remota. Mas o pessoal passava lá, que nem o oficial de justiça. O oficial de justiça sai com o próprio carro, aí ele ganha uma indenização de transporte, tá? E a última indenização é o auxílio moradia, tá? Para despesas com aluguel ou hospedagem no hotel, tá? Que você recebe a indenização depois que você pagou. Você paga o hotel e até um mês após você comprova essa despesa para você poder receber, tá? Agora, curioso é que só tem direito ao auxílio moradia quem exerce cargos muito elevados. A gente chama de cargos de confiança, DAS 456, ministro ou equivalente, tá? Ou seja, um servidor que passou no concurso vai morar em outro lugar. Um servidor que foi removido de ofício para mudar para outro lugar, ele não terá direito a auxílio moradia se ele não estiver indo para poder ocupar realmente algo elevado, né? DAS 456 ou ministro. Maravilha? Gratificação de chefia, tá? Não incorpora, tá? Não incorpora na remuneração. Se você tá como chefe, diretor ou assessor, falei para vocês que na minha carreira, né, eu já exerci funções de assessoria, né? E é uma boa fazer assessoria, é muito melhor do que ser chefe. Eu já fui assessor, né, de capacitação, eu já fui assessor, né, para leilões de mercadorias apreendidas, e você recebe gratificação, né, de chefia e assessoramento. A gratificação natalina é o 13º, não tem nada que ver, e a gratificação de curso e concurso que eu já recebi também. Sei lá, em 2003, 2004, eu era instrutor na ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária. Então, eu ia dar aulas na ESAF. Em vez de eu receber um valor de hora-aula, um pagamento, como um professor normal recebe, eu recebia uma gratificação na minha remuneração. Uma gratificação eu recebia por ser instrutor. Mas tinha muita gente, tinha muitos servidores de cargo de nível médio que trabalhavam como fiscal de prova em concurso e ganhava gratificação por participar de preparação, aplicação, fiscalização de prova. Tá? Então, essa é a gratificação. Essa gratificação tem um limite de 120 horas por ano, tá? A não ser que haja alguma coisa aprovada pela autoridade máxima dessa pessoa, só ela pode estar dando tanta aula assim, tá? Então, essas são as gratificações. E os adicionais, para falar dos adicionais. Os adicionais, né? Nós estamos falando aqui em adicional de periculosidade, penosidade e insalubridade, tá? Que é para quem trabalha com habitualidade nessas situações,
que não podem ser acumulados, tá? Não podem ser acumulados. Isso é uma questão que costuma cair em prova, tá? Ah, outra coisa também, ó. Cuidado, para você não confundir. Não existe mais adicional de tempo de serviço no Serviço Público Federal desde 1995. 95? Foi 95? Não, não lembro. Acho que foi 95, porque eu tinha. Não, 96. Eu tinha 11% de adicional de tempo de serviço quando ele acabou. E continuei recebendo 11%, tá? Mas as pessoas que entraram depois não ganharam e o meu deixou de aumentar. Imagina, se quando eu tivesse saído, eu tivesse recebendo 30, 40% de adicional de tempo de serviço sobre o vencimento de um auditor fiscal, né? Isso seria tranquilamente R$ 8.000 a mais. 8.000, é isso aí, R$ 8.000 a mais só de adicional de tempo de serviço. Eles acabaram com isso daí por causa dessa incidência maior, tá bom? Então, adicional extraordinário, 50%, né? Só máximo de 2 horas por dia, serviço extraordinário. Adicional noturno, 25%, entre 10 da noite e 5 da manhã. Adicional de férias é o vulgo 1/3 de férias. Gratificação natalina é o 13º. Adicional de férias é o 1/3 de férias que todo mundo recebe. Ok? Então, esses aí são os adicionais que você não pode esquecer, tá? Aí nós vamos fazer uma revisão rápida aqui sobre a parte das férias. Atenção para esse detalhe aqui. Férias podem ser acumuladas até 2 períodos apenas por necessidade de serviço. Tá atento isso daí? Você pode acumular 1 ano, 2 anos você pode acumular. Ou seja, você teria 3 férias para tirar já. Mas não é porque você quer. Tem que haver um ato administrativo que estabeleça que o servidor tal está acumulando férias pela necessidade do serviço, o que não é muito difícil. Eu tinha um chefe meu, né, muito inteligente nesse passagem, o cara não gostava de férias, eu ficava falando para ele me dar as férias dele. E ele ficava acumulando as férias o máximo possível. O chefe ficava tentando obrigar ele a sair de férias. Mas sabe aquela pessoa que não é casada e tal, não sai, né? E aí, nesse caso, né, tinha que dar um jeito de fazer uma portaria dizendo da necessidade do serviço. Não tem como poder, né, a repartição ficar sem ele aqui. Por isso que ele não vai sair de férias. Detalhe, o servidor tem que querer, a repartição não atropela as suas férias, tá? Já falei para vocês do milagre da multiplicação das férias, que é uma coisa diferente, né, na iniciativa privada, porque você pode parcelar férias em até 3 vezes. 10, 10, 10. O negócio é, se você parcela esses 10 pegando num feriado, né, tipo quarta-feira, né, quinta-feira, você soca lá uma dessas concessões de falta porque você trabalhou na eleição, você emenda já 5 dias do feriado com mais 10 das férias, tá? E aí você vai ver que dá 45 dias de férias por ano, tá? Então isso daí é uma coisa diferente, tá? Diferente da iniciativa privada, o parcelamento em até 3 vezes, tá? Pode parcelar em até 3 vezes. Maravilha? Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos falar das licenças. E tem alguns assuntos aqui que eu quero chamar a sua atenção. Bem, essas são as 7 licenças não previdenciárias, né? Auxílio, como é que é? Licença maternidade, licença para a saúde do próprio servidor, licença paternidade. Essas são licenças previdenciárias, que até na iniciativa privada você tem. Essas licenças não estão em todo lugar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Primeiro, as 4 primeiras licenças que eu deixei de preto são as licenças que mesmo quem está em estágio probatório pode usufruir. As 3 licenças de baixo,
quem está em estágio probatório não pode usufruir. Tá bem claro isso? Tá? Inclusive, eu vou até compartilhar, que está na apostila lá para vocês. Ó, é. Cadê? Ups. Quadro resumo das licenças. Quais as licenças que pode no estágio probatório? Doença da família, acompanhar o cães, serviço militar, atividade política. Quais as que não pode no estágio probatório? Capacitação, interesse particular, mandado classista. Essas licenças podem ser negadas? Não, 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 não. Só duas podem ser negadas. Quais as duas licenças que são discricionárias, ou seja, podem ser negadas? Capacitação e interesse particular, ok? Quero ver se você vai saber essa. Quais as licenças que são remuneradas? A de doença da família num determinado motivo, atividade política e capacitação. Mandado classista não é remunerado, interesse particular não é remunerado, atividade política depois, antes do registro da candidatura não é, serviço militar não é, acompanhar o cônjuge não é, doença da família, né, depois de 60 dias não é. Qual é o prazo dessa licença? 60 dias remunerado, 90 dias não remunerado, acompanhar o cônjuge, prazo indeterminado, serviço militar, 30 dias quando volta do serviço, atividade política, a licença não remunerada é entre a convenção e o registro, a remunerada é do registro até 10 dias após a eleição, capacitação até 3 meses, interesse particular até 3 anos, tá? Mandado classista é o tempo do mandado classista se prorrogar, tá? Então, licenças, tá? Esse quadrinho você tem que estar dominando. Esse quadrinho é massa, você já tinha visto o meu quadrinho, tá sob controle esse quadrinho. Esse quadrinho é massa, tá? Algumas coisas sobre licenças que eu quero que você lembre aí. Primeiro, se você pediu uma licença, suspendeu ela e no intervalo de 60 dias você pediu outra igual, será considerado prorrogação, tá? Prorrogação, tá? Prorrogação, tá? É uma prorrogação da anterior. Conta o prazo como se fosse a mesma lá, para os limites que tem, entendeu? Tem limites anuais. Por exemplo, a licença e doença de pessoa da família. O prazo é para cada 12 meses você pode pegar 90 dias, tá? Sendo que 60 dias remunerado e 90 dias sem remuneração. A cada 12 meses, tá? A cada 12 meses. Não é de janeiro a dezembro, pode ser de março a março. Quando você começa a primeira licença, começa a contar 12 dias, tá? Quando começa a primeira licença, começa a contar 12 dias, tá? Ou seja, tá? A soma dos prazos remunerado e não remunerado, 60 e 90, e no intervalo de 12 meses não pode ser substituído. Eu fico muito preocupado da licença para acompanhar o cônjuge, porque os servidores tendem, os concurseiros tendem a confundir, né, a remoção para acompanhar cônjuge e servidor. Você é casado com um servidor. O servidor foi removido para outro estado, né, para outra cidade. Você, servidor, também vai ser removido para acompanhar o cônjuge. É uma remoção a pedido independente do interesse da administração. Essa licença para acompanhar o cônjuge é quando o cônjuge é da iniciativa privada. Eu sempre brinco quando eu estou dando aula, quem assistiu minha aula deve lembrar, que você casou com Ed Creyson, um jogador de futebol que foi morar na Rússia, foi morar na Arábia, né, ganhando milhões. É claro que você vai pedir licença, né, para acompanhar o cônjuge para morar na Arábia lá. Não sei se você vai querer ficar lá. Você ia topar? Deixa eu ver quem não toparia. Paula, você toparia ir morar na Arábia para usar a burca lá, casado com Ed Creyson, ganhando bilhões de petrodólar? Sério, achei que tu não ia topar a burca, não, mas ok, ok. Então vai topar a burca. Eu deixei vocês sem som mesmo. Maravilha. Não confunda com o servidor removido no interesse ou com exercício provisório. Também tem isso, né? Digamos que você está no TRE
e você casou com um servidor, e ele foi para um lugar que não tem TRE, tá? Aí é possível haver o que nós chamamos de, o que a lei chama de exercício provisório, tá? Exercício provisório em outro órgão da administração federal, né? Outro órgão da administração federal em que tenha atribuições semelhantes, né? Que tenha remuneração semelhante, né? Para você não ter assim caracterizado um desvio de função. Tá bem claro? Então nós falamos aqui sobre o exercício provisório para você não confundir ele com o a licença para acompanhar o cônjuge, para não confundir com a remoção no interesse, a pedido para acompanhar cônjuge e não confundir com o exercício provisório. Maravilha? Todo mundo pegou isso aí? Pegou isso aí. Maravilha. Licença para o serviço militar, atividade política, capacitação, interesse particular, até 3 anos, sem remuneração, não pode estar em estágio probatório e é a critério da administração, tá? A critério da administração. Mandado classista, né? Sem remuneração, para você estar lá pelo período, tá lá, duração podendo ser prorrogado. Maravilha. Agora vamos falar, eu quero falar dos afastamentos, tá? Quais são os afastamentos que um servidor tem direito? Um servidor público, ele tem direito a afastamento para servir a outro órgão, tá? Em casos específicos, tá? Para exercício do mandato eletivo, cuidado, ó, para concorrer ao mandato eletivo é uma licença. Para exercer os 4 anos de mandato é um afastamento, tá? Licença para concorrer, afastamento para você poder exercer. E, aliás, o artigo 38 da Constituição Federal fala sobre isso, né? Aquela tabelinha que eu já fiz de como é que fica a remuneração e o exercício do cargo. No cargo federal, estadual, distrital, você fica afastado e recebe o mandato eletivo. No caso de prefeito, é afastado e escolhe a remuneração. E no caso do vereador, depende. Se tiver compatibilidade de horário, acumula os dois. Se não tiver, faz que nem o prefeito. Maravilha? Outro afastamento que eu quero falar para vocês é o afastamento para exercício, missão ou estudo no exterior. Eu nunca ganhei uma bocada dessa, né? Afastamento para estudo ou missão no exterior, tá? Prazo máximo de 4 anos e é que nem quando você está em treinamento, você quando volta, você não pode pedir exoneração ou licença não remunerada pelo mesmo período que você teve lá mamando na teta no estudo no exterior, né? Missão no exterior. Você está na Organização Mundial do Comércio. Lá na Receita Federal tinha um povo que é para a Organização Mundial do Comércio. Você ficava lá morando e trabalhando lá em Nova York, ganhando em dólar, mamata total, né? Para quem já foi secretário, para quem já foi superintendente, né? É um prêmio, um bônus, assim. E quando você volta, você não pode pedir exoneração pelo mesmo período, né? Não pode pedir exoneração, licença de interesse particular, a não ser que você pague por isso, tá? E se você tiver num órgão desse, tá? Se o órgão estiver pagando você em dólar, e normalmente o órgão paga, aí você não recebe a remuneração, tá? O último que eu quero falar para vocês, o último afastamento, é o afastamento para você poder participar de mestrado e doutorado, tá? Mestrado e doutorado. Para isso, né, vocês têm as minhas apostilas, mas pode fazer uns printzinho da tela também, né? Tem uma tabelinha na minha apostila que já fala qual é o bizu desses negócios aqui, tá? O que interessa nisso? Quem é que pode pedir o mestrado, doutorado, pós-doutorado? Você tem que estar em exercício há pelo menos quanto tempo? E quanto tempo antes você não pode ter pedido um afastamento ou licença particular ou capacitação? Então, esses são os números. Essa é uma tabela que vale a pena você
né, guardar aí para você ter. É uma informação muito detalhada que, se cair, todo mundo vai errar. Então, só pode pedir afastamento para mestrado quem está pelo menos 3 anos no órgão. Doutorado e pós-doutorado, 4 anos. Para pedir o afastamento para mestrado, você não pode, nos 2 últimos anos, ter pedido capacitação ou licença para tratar de interesse particular. 2 anos. E é mesmo prazo para o doutorado. Só o pós-doutorado que tem um prazo maior. Tá? E a mesma coisa do exercício no exterior. Quando você volta do mestrado do doutorado, você não pode sair pelo mesmo prazo que durou o mestrado e o doutorado, tá? A não ser que você indenize o período que você estava lá. Também tem que indenizar se você reprovar, né? Imagina, você vai para um mestrado, doutorado e você reprova. É muita falta de vergonha na sua cara, né? Tinha que apanhar com um gato morto até ele miar para você poder indenizar isso daí. Maravilha? Chegamos no final aqui dessa parte de concessões, licenças, afastamento, para falar das concessões, tá? As concessões que o servidor público tem. Concessão não é nem licença nem afastamento. É fundamental você não misturar no dia da prova licença é licença. Quais são as licenças? Não confunda. Quais são os afastamentos? Não confunda. Tá? Quando você, por exemplo, tem que sair para doar sangue, não é nem licença nem afastamento, é uma concessão. Quando você tem que se recadastrar lá na Justiça Eleitoral, não é nem licença nem afastamento, é concessão. Quando você pode faltar 8 dias para casamento ou falecimento, né? De cônjuge, companheiro, pai, madrasta, padrasto, filho, enteado, menor sob guarda, irmão, esses 8 dias se chamam de concessões. Então, cuidado para não misturar licenças e concessões, tá? Outra coisa também, cadê esse tabelinho aqui? Horários especiais, tá? Quais são as 4 hipóteses de um servidor ter horário especial? O que é horário especial? Você chega para trabalhar meio-dia e sai, trabalha direto até as 6 da tarde. Eu já conheci um cara assim. Ele chegava meio-dia e saía às 6, 7 da tarde. Tá? Quais são as hipóteses? Primeiro, o servidor está fazendo uma faculdade e não tem no outro horário para ele fazer, tem que ser de manhã e de tarde, não tem à noite, né? Não é porque ele não quer fazer à noite, não seja malandro, né? Não tem essa faculdade, ele só passou para o turno da manhã, ele passou na federal de manhã, ele não passou à noite, então ele tem que fazer de manhã. Tem que compensar o horário? Tem. Teoricamente, se ele não cumprir a carga horária, ele tem que compensar. Servidor deficiente, ele não precisa compensar o horário. É possível que um servidor portador de deficiência ele tenha um horário especial, porque ele tem que fazer tratamento, fisioterapia, sei lá o que ele tem que fazer. Ele sai da repartição no horário especial toda semana e ele não compensa esse horário. Tá vermelhinho o meu não aqui, porque é o único horário que é o único caso que o horário especial não compensa. O servidor pode ter um horário especial para poder levar o parente dele que é deficiente para fazer o treinamento lá, a fisioterapia, mas tem que compensar. E lembra que eu falei que eu era instrutor, né? Então, o tempo que você está lá dando aula é um tempo que você não está trabalhando, né? Então, nesse período, você tem que compensar o horário da aula, né? Compensar, sabe como é que é, né? Vamos pensar. Mas está escrito na lei que tem que compensar. Uma outra concessão que é devida ao servidor, está no campo das concessões, é a vaga, né, na instituição de ensino semelhante, congênere, quando você é removido no interesse da administração. Cuidado, atenção. O servidor estava lotado em Curitiba, estava na faculdade aqui, e ele pediu para ir para Maringá. Não existe na lei a previsão de assegurar a vaga dele, porque foi uma remoção a pedido. Eu não quero saber a prática, meu querido. Na prática eu sei que consegue, tá? Mas a lei fala: ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração, é uma remoção no interesse da administração. Não foi uma remoção a pedido. Foi a administração
que falou para você mudar de sede. Nesse caso, é assegurado na nova residência ou numa mais próxima, matrícula em instituição congênere em qualquer época, independente de vaga, tá? Independente de vaga, também válido para cônjuges, filhos e enteados, ou menores sob sua guarda, tá? Então, essa é uma última concessão que eu vou mencionar para vocês aqui. Maravilha? Último tema que eu vou falar sobre, último tema que eu vou falar aqui para os técnicos, tá? Que é a parte tá na parte do capítulo, né, de direitos do servidor, que ele fala lá, direitos, deveres e responsabilidades, tá? Então, a última coisa que eu vou falar aqui, as duas últimas coisas primeiro, a contagem de tempo de serviço, que está nesse capítulo. E eu não acredito em questões nessa área. Mas eu quero falar do direito de petição. Último assunto de técnico para liberar os técnicos, tá? Bem, tempo de serviço, né? E na verdade o que importa no serviço público hoje é o tempo de contribuição que você paga. O tempo de serviço tem pouquíssima utilidade. Mas se você já é servidor federal, estadual, municipal, né? Você vai contar o tempo de serviço. Servidor federal, por exemplo, eu era militar das Forças Armadas. Não, eu sou, tá? Conta para todos os efeitos. Então, quando eu entrei, lembra que eu falo que eu tenho 40 anos de serviço, mas começa a contar desde os 15. Para quem às vezes faz umas contas erradas, gente, como se é velho, né? E tem 40 anos de serviço. Gente, começou a contar aos 15, tá? Para deixar bem claro. Nas Forças Armadas, começava a contar desde os 15, quando eu estava no Colégio Naval. Agora, conta para aposentadoria o tempo, por exemplo, que você tem nos estados e nos municípios, tempo que você tem antes de entrar no serviço federal, mandato eletivo, na iniciativa privada do INSS. Quanto tempo você já tem de INSS, de contribuição? Escreve aqui no chat. Quantos meses você já tem de contribuição previdenciária? Quantos anos? Tá? Porque esses anos aí, né, do serviço estadual, municipal, INSS, não importa. Tudo isso daí vai somar, tá? Deixa eu ver a galera aqui que tem tempo de serviço, ó, 18 anos, 15 anos, 23 anos, 15 anos, 4 anos, 22 anos, né? 16 anos, 17 anos. Então, todos esses anos, eles vão ser contados para o seu tempo de aposentadoria, tá? O tempo de serviço também que você tem. Maravilha? Agora, o tempo que você está, por exemplo, em licença, tá? Ele conta para aposentadoria e disponibilidade. O tempo que você está em licença para tratar a saúde da pessoa da família, com remuneração, tá? Tratar a própria saúde do servidor, atividade política. O que não pode é você contar dobrado. Ah, eu trabalhava aqui e ali, 2 anos aqui, ao mesmo tempo 2 anos lá. Dá para contar 4? Não. É só 2 anos, tá? É óbvio que se você está de férias, é como se estivesse trabalhando, não interrompe nada. Se você está num cargo em comissão, não interrompe nada. Se você está na função de governo, não interrompe nada. Se você está em treinamento, mandato eletivo, no júri, missão no exterior, licença para a própria saúde, gestante, mandato classista, nada disso interrompe o seu tempo. Acidente de serviço, licença capacitação, deslocamento, né? Participação em seleção, né? Olimpíada, tudo isso conta o tempo inteiro. Organismo internacional, tudo isso conta o tempo inteiro. Passei voando porque eu não acho que essa seja uma parte relevante. Último assunto agora para liberar os técnicos, 10 minutos além do que eu imaginava. Direito de petição. O que é o direito de petição? É o direito de pedir. Pedir férias, pedir gratificação, pedir aposentadoria, o que você quiser pedir. Como é que funciona o direito de pedir? Tá? A lei diz que todo mundo tem direito de peticionar em defesa dos seus interesses. Ou você fez um requerimento,
que é o primeiro pedido que você faz, requerimento de férias, requerimento de aposentadoria, requerimento de concessão de benefício, de licença, requerimento de afastamento. Você faz o requerimento, é o pedido. Quando esse pedido for negado, existe um outro instrumento chamado pedido de reconsideração, que você faz para a mesma autoridade para ela poder mudar a decisão dela, tá? A mesma autoridade mudar a decisão. Se essa autoridade não muda a decisão, você faz um pedido, uma petição para o chefe dela, autoridade superior. E aí esse daí vai se chamar recurso, tá? Então, o requerimento sempre encaminhado pela via hierárquica. Digamos que quem decide isso não é o seu chefe, mas é alguém mais lá em cima na estrutura hierárquica. Você não pode fazer um pedido direto para ele. Faz o pedido direcionado a ele ao senhor secretário, ministro, sei que lá. Né? Aí você vai lá e entrega no seu chefe imediato. Ele vai encarregar. Se o pedido for negado, como eu disse, você pode pedir uma reconsideração. Tá? Agora, a lei fala em prazos. Prazos para despacho, né? 5 dias. Não pode ficar amarrado, sentado em cima do despacho. Prazo para decisão, 30 dias. Aliás, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu vou postar para vocês aqui. Deixa eu só achar. Estava falando de prazos e eu lembrei de um negócio aqui. Será que eu acho? Não estou achando. Depois eu acho. Que é um documento de prazos. Vamos ver se está aqui. Também não está. Depois eu vejo, então. Não está. Ô, droga. Onde é que eu enfiei isso aqui? É, não sei onde eu coloquei. Ah, peraí, já sei um jeito. É uma coisa muito legal, por isso que eu estou gastando meu tempo aqui procurando para vocês. Também não achei. Ô, porcaria. É tanta coisa. É um documento de. É um documento de. Achei! Peraí. Tá vendo aqui? Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Ah, vocês não podem falar. Peraí, agora vocês podem falar. Fala aí. Estão vendo aqui a tabela de prazos? Sim. Então, ó, esse aqui é um documento bem legal, com todos os prazos da lei, ó. Tá vendo? Ó, todos os prazos da lei. Top. Quem que é esse? Fala eu. Quem que é esse? Fala eu. Coloca no grupo, pronto. Maravilha. E Eu, vou fazer o seguinte. Biblioteca. todo mundo. Vou botar aqui, ó. Ué, o que aconteceu? Deu errado aqui, peraí. Vamos de novo. Ah, já sei. Muito bem. Coloquei aqui. Botei aqui, botei no chat aqui. Quem estiver assistindo a gravação depois, me lembra de eu colocar lá no grupo da Mega Semana de Revisão. Tá? Depois eu vou colocar lá na Mega Semana de Revisão, junto com a gravação e os slides de Lei de 112. Maravilha? Todo mundo baixou? Deu certo baixar? Quem conseguiu baixar? Tá baixando. Maravilha. Sim, consegui. Deu certo. Maravilha. Já receberam? Então tá ok. Quando é que cabe o recurso? O recurso, ele é cabível, né, sobre o indeferimento da reconsideração. Você não pode fazer o recurso direto sem passar pela reconsideração, tá? E também o recurso do próprio recurso, tá bom? O recurso, ele é dirigido à autoridade superior, mas passando pela hierárquica, ou seja, a pessoa que te negou vai saber que tu está fazendo o recurso, tá? Isso é fundamental.
Prazo para você entrar com pedido de recurso, 30 dias da sua ciência, do seu conhecimento do que você está querendo pedir, tá? O recurso pode ter efeito suspensivo, não quer dizer que é obrigatório, tá? E o recurso, ele retroage a data do ato impugnado, ou seja, significa dizer que tem efeitos ex tunc, tá? O recurso, a decisão. Então, às vezes, quando é muito improvável de você conseguir retroagir, então pode ser dado o efeito suspensivo, tá bom? Quando é que você não pode, isso aqui é uma coisa boa, quando é que você não pode mais pedir, né, alguma coisa, né? Quando é que prescreve o seu direito de petição, tá? O direito de petição, ele prescreve em 5 anos, se isso daí vai considerar, né, digamos assim, a perda do cargo, tá? Ou, assim, algum interesse monetário. Então, prescreve em 5 anos o direito de você fazer o pedido, tá? Agora, se for qualquer outro caso, o prazo é 120, tá? Qualquer outro caso é 120. Então, tem 2 prazos para você guardar: 5 anos, tá? E 120 dias. O prazo para você pedir alguma coisa. Maravilha? Senhoras e senhores, última observação aqui que eu acho que vale a pena para dizer que a gente passou por tudo para o técnico. Tanto o pedido de reconsideração como o recurso interrompem a prescrição. Por quê? Porque a prescrição é uma punição quando você não faz nada. E se você está fazendo alguma coisa, está tramitando, então o prazo da prescrição ele é interrompido, tá? E ele será contado da data da impugnação do ato, tá? A prescrição ela não pode ser perdoada. Passou o prazo, meu querido. Você não pode, eu recebo mesmo fora do prazo porque você tinha razão. Não pode fazer nada disso, tá? Então, isso é algo que a gente pode... Agora, cuidado. Prescrição é você pedir. Agora, digamos que a administração... Essa é uma boa pergunta, hein? Atenção. O servidor, ele queria pedir um negócio. E ele não pediu, passou o prazo, 5 anos, ele perdeu. Agora, se isso que ele queria pedir estava ligado a uma ilegalidade contrário à lei, a administração, não é o servidor que vai pedir, a administração de ofício deverá rever a qualquer tempo atos eivados de ilegalidade. Isso aqui é uma coisa boa para você guardar. Maravilha? Isso é uma coisa boa de você guardar para isso daí. Senhoras e senhores técnicos, falamos de todo o capítulo de direitos, falamos de deveres, falamos de responsabilidades. Lei 812, que é uma parte, tá, da Lei 812, que está marcado lá. Então, está por encerrado a parte de técnico. Aliás, eu vou até parar a gravação.